cada problema existe uma solução. Imagina uma fila com 8.600.000 pessoas. É muita gente, não é? Pois é, este é o número de desempregados no Brasil no primeiro trimestre de 2024, segundo o IBGE. Alguns esperam a primeira oportunidade, outros possuem muita experiência e um currículo impecável, com diversas especializações. Mas mesmo assim, aguardam há meses ou até anos uma vaga no mercado de trabalho. E todos os dias aguardam aquela ligação ou uma resposta no e-mail que nunca chega. Eu tenho 46 anos, estou desempregada já há 5 anos, mais ou menos, né? Sou formada em administração, desde 2019 que eu fiquei desempregada no mês de junho. E aí, a partir daí, entrou a pandemia e eu não consegui mais uma colocação certa no mercado. E passada a pandemia, desde então eu estou tentando, mesmo com a minha formação, está muito difícil conseguir. Não sei se é por conta da minha idade ou algo mais que deve faltar, ou é falta de emprego mesmo. Infelizmente, está muito difícil a colocação no mercado hoje. Pensa no desespero de quem está sem emprego. De onde tirar recursos para quitar as despesas mensais? A cabeça vai a mil. O pior de tudo é se deparar com o acúmulo das contas de água, luz e cartão de crédito. Não ter como sustentar a casa e ainda receber ameaças de despejo. Como manter o equilíbrio mental quando o assunto é o desemprego? Ao ver que as portas estão fechadas, como vencer a ansiedade e a depressão? Há uma forma eficaz de deixar todo o desespero para trás. Existe um lugar onde você encontrará a luz no fim do túnel para brilhar na sua área profissional e ainda terá a direção certa para construir uma carreira de sucesso. Um dos problemas atuais que afetam a autoestima de uma pessoa é ficar desempregado. Enviar currículos, bater em várias portas, reciclar conhecimentos para não ficar fora dos processos seletivos são muitas das lutas para encontrar ao menos uma oportunidade. Mas, apesar de todo o esforço, a tão sonhada vaga de trabalho não vem. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7,8%. Houve um aumento de 0,3 ponto percentual em comparação ao último estudo realizado no final do ano passado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os que fazem parte da pesquisa não apenas perderam o emprego, mas também a dignidade. Daí o sentimento de fracasso vem como se o erro estivesse na própria pessoa, como se ela não servisse para nada, não tivesse competência e nem mesmo valor. Mas a pior parte é quando os seus recursos chegam ao fim, ao ponto de precisar contar com auxílios, benefícios ou ajuda de terceiros. Quanta humilhação! Se você também se encontra em uma situação semelhante a essa e não aguenta mais a falta de um trabalho para se manter, no programa de hoje, força e direção vão te encorajar para sair dessa triste estatística. O desemprego para muitas pessoas tem sido um terror e, infelizmente, uma realidade. Não são poucas as pessoas que planejaram uma vida,
mas o inesperado aconteceu. O trabalho acabou ou foi mandado embora e agora encontra-se numa situação difícil. E o desemprego é só a primeira porta dos problemas financeiros que vão gerando outros. E o pior, a instabilidade na família, e começa a dar lugar também ao desespero, às brigas, separações, violências e muitos outros problemas que se enraizam nessa situação difícil. Você que está vivendo este momento, nós vamos ajudar você aqui neste programa. Você não está sozinho. Eu estou aqui hoje com o pastor Wesley e nós vamos, pastor Wesley, socorrer os desesperados que não sabem o que fazer. Essa pessoa que talvez se vê no fundo do poço, nós vamos mostrar que tem sim uma saída, uma solução. Você que já tentou de tudo para que as portas se abrissem para você, você tem visto tudo dando errado, você já bateu em tantas portas fechadas, o desespero, mas você pode agora pedir ajuda. Eu quero colocar à sua disposição o nosso SOS espiritual, 201-757-7665. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem e a gente com muito prazer vai te atender e vai te ajudar para que você possa sair dessa situação. Sem sombra de dúvidas, você pode fazer contato conosco, também pode usar 1-800-890-3005, você pode fazer essa ligação e como o pastor Wesley bem colocou, o WhatsApp, nosso número de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem de texto, de voz, um áudio, nós vamos daqui socorrer e ajudar você. O primeiro passo é esse, o SOS espiritual está aqui para socorrê-lo. Chegou ao fim das suas forças? Não sabe mais o que fazer? Ou quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa. 201-757-7665. É uma ajuda espiritual que com certeza vai fazer diferença, principalmente nesses momentos difíceis. Quando uma pessoa, ela planeja, todo mundo tem um planejamento de vida, principalmente quem veio para este país em busca de uma vida melhor. Só que o inesperado acontece e às vezes essa situação do desemprego, ela veio por conta de um problema de saúde. A sua vida perdeu o controle, a sua vida está arruinada e está difícil. O que você que está nos vendo precisa entender é que você sozinho, fica difícil você lutar com as suas forças. Não são poucas as pessoas que lutaram, que se esforçaram e não há dúvida que você seja uma pessoa esforçada, trabalhadora, talvez até tenha sido prejulgado pelos outros que lhe veem desempregado e falam, você não quer trabalho. A questão é, existe também forças malignas, espirituais, sejam através de maldições lançadas, faladas, ou através de maldições herdadas, pessoas que herdam um espírito que trabalha na vida econômica. Eu estava, pastor Wesley, atendendo uma pessoa na segunda-feira, agora recente, e ela há 3 anos desempregada. Alguém dirá assim, mas é um imigrante. Sim, imigrante que já está há 34 anos nesse país, mas ela é uma pessoa cidadã deste país, fala inglês fluentemente, tem cursos profissionalizantes, tem tudo para estar trabalhando. Mas deixa eu ver, há 3 anos essa senhora estava desempregada e a realidade dela, talvez é a realidade desse amigo, dessa amiga que nos vê agora. Ela dizia, eu vou atrás, que era o que ela dizia, eu aplicava, eu buscava uma saída e ninguém conseguia, eu não conseguia resolver esse problema, porque o problema financeiro, ele tem sim raízes também no espiritual. Exatamente, pastor Luiz, até porque é o tão conhecido o espírito destruidor de sonhos, né? Pessoas que são vítimas desse espírito. Ela lutou para realizar o sonho de se formar, ela lutou para realizar o sonho de chegar nesse país, de se estabelecer no país, mas essa força negativa que leva ela e tantas outras pessoas a viver uma frustração na sua vida financeira. Se esse espírito não é combatido, ela não vence. Não, e é verdade. Pode abrir as 2 câmeras? E é interessante, eu estava falando aí, o senhor vê, depois que essa senhora ela veio na reunião de segunda, enfim, no trabalho que nós fazemos para ajudar as pessoas financeiramente, não veio só um emprego não, ela conseguiu um emprego e já veio outro muito melhor do que aquele e já estava na 3ª proposta. O senhor vê que quando o mal, exatamente por isso que eu interrompi, porque quando o mal ele é arrancado,
Parece, pode deixar as duas câmeras, parece que essa barreira, né, esse impedimento, essa maldição, esse ciclo vicioso, ele é quebrado. Em 3 anos não vinha nada. Depois do primeiro emprego, aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, parece que estava preso por uma energia espiritual, né? E a fé rompeu essa barreira, a fé quebrou essa força do mal e fez com que agora a vida dela viesse a avançar, progredir, e é o que Deus tem também para essa pessoa que nos acompanha agora através desse programa, e se ela seguir a orientação, a vida dela também vai mudar. Você pode fazer contato conosco pelo 201-757-7665. Nós temos pessoas, acho que nós temos o áudio de uma pessoa e nós vamos ouvir, vamos orientá-la. Você pode também fazer contato, enviar sua pergunta, nós vamos responder aqui no ar. Tô passando por uma situação aí, desemprego, entendeu? Não paro em trabalho. Quando eu entro em trabalho, me dá um pensamento que tá todo mundo falando de mim, entendeu? Que isso já me desanima, entendeu? Para mim pedir as contas, para mim sair. E outra coisa, tô desempregado, minha esposa tá desempregada. Antigamente, entendeu? Eu saí com a mulher e a mulher foi e pegou meu RG. E depois desse dia aí minha vida foi de mal a pior, entendeu? Exatamente, amigo. O que acontece é que existe males, e você citou aí, né, dessa pessoa que você suspeita, mas o ponto é, existe males que trabalham na vida econômica. Nós estávamos falando, se você percebeu, ouviu, nós estávamos falando de pessoas que construíram um sonho e esse sonho foi interrompido. Pessoas que tiveram suas vidas arruinadas e destruídas por conta de energias e forças espirituais do mal. O ponto que você tem que entender é que não adianta você se capacitar, não adianta você, é bom, é importante você se esforçar. Aqui nesse país, quantas pessoas elas não se esforçaram, aprenderam o idioma, aprenderam o costume, tiveram um sacrifício imenso de ficar distante da família em busca desse sonho e esse sonho foi interrompido. Você tem que fazer, não é seguir nesse ciclo, porque isso não vai acabar nunca. Você precisa combater essa obra e esse espírito com as energias espirituais, com a força espiritual. Assim como a força do mal espiritual para destruir, tem a força da fé para reconstruir. E você que nos vê, você que nos assiste, você pode fazer contato conosco. O pastor Wesley tem nome de pessoas para o momento da oração que teremos daqui a pouco. Temos sim, pastor Luiz. Inclusive eu tenho aqui o Marcos Júnior, ele pede oração porque as portas se fecharam para ele. Edson Donizete também, as portas de trabalho se fecharam, ele pede para que se abram. E o Carlos Alberto que está perdendo tudo. Você também pode incluir o seu nome para o momento da oração. Pode enviar pelo WhatsApp no 201-757-7665. Pastor Luiz. Bem, e você que quer participar dessa oração, já prepara um copo com água, pega aí os seus documentos, o que representa a sua vida financeira. Daqui mais alguns instantes nós estaremos entrando em oração. Agora vamos ver a história desta pessoa que teve uma experiência com a fé e a fé trouxe resultados. Ele diz assim: nós trabalhávamos mais de 12 horas por dia, até perdermos tudo e ficarmos desempregados. A situação de muita gente é como essa, vamos conhecer essa história. Tudo bem? Seu nome? Andréia. E? Pedro. Conte aí, quem vai começar falando e como era a vida de vocês antes da aliança com Deus? Nós já tínhamos, assim, já víamos no Congresso quando fizemos uma negociação que deu errado, porque nós queríamos abrir a própria empresa, mas queríamos as condições para isso. E aparentemente apareceu o cenário, porque meu marido trabalhava mais de 12 horas, ele já estava cansado, a gente queria qualidade de vida, e ele queria o sonho de ter a própria empresa. Aí veio essa oportunidade, só que nós não fizemos o que tinha que fazer, né? Tem todo um procedimento e não fizemos, porque a ansiedade de nossa empresa vai dar certo, tudo, com o sócio e tudo. E aí, cerca de 2 meses, nós perdemos o pouco que tinha, as economias dele, do tempo de trabalho, e acumulamos uma dívida. Nem o aluguel da casa a gente conseguiu pagar, teve que morar com os meus pais. Quer dizer, ao invés de ser um passo para frente na vida de vocês, foram vários passos para trás. Com certeza. E a única coisa que salvou é que eu consegui ainda dar entrada no seguro-desemprego dele, que foi o que foi assim amenizando, mas assim, a gente só tinha sossego quando estava aqui dentro, porque não pode entrar com o celular, ou quando estava dormindo, porque fora disso, ligação de cobrança o tempo todo. Uma dívida que aos nossos olhos era quase que impossível de pagar, não tinha como pagar.
Um total de? Mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil. Para a gente era impagável, a gente não tinha esse valor. Naquela altura, dependente de seguro-desemprego, era inalcançável. Como é que mudou a situação? Então, nós fizemos um propósito de fé que mudou a nossa vida, continuamos, isso não desmoreceu a gente, porque ao contrário, às vezes, a gente está na igreja e aconteceu isso. Não, a gente permaneceu, a gente só não via na igreja terça-feira, o restante dos dias a gente estava todo dia aqui. E eu lembro que eu falei, meu Deus, o nome do Senhor não vai ser humilhado na minha vida, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. E aí a gente veio, nós dois, firmes, né, com tudo ou nada. E nesse propósito que nós fizemos, cerca de um mês depois que fizemos esse propósito, Deus usou pessoas assim que a gente nem conhecia, proporcionou para a gente uma negociação na qual a gente já tinha alinhado, só que ninguém sabia. E a pessoa aceitou exatamente o que a gente tinha proposto. E aí Deus nos deu a empresa dos sonhos muito melhor do que a outra. Conseguimos negociar os débitos que a gente tinha, né? Tem o carro a empresa veio com o seu carro, a gente tem 25 funcionários hoje. E, além disso, ao final do ano passado, a gente estava morando ainda com os meus pais. Aí a nossa intenção era, vamos alugar uma casa com a pessoa que queira nos vender futuramente. Só que o corretor falou assim, manda a ficha de vocês, né? Eu falei, não vai aprovar, porque a gente acabou de sair do SPC, vai aprovar como? E, para nossa surpresa, aprovou na mesma semana. Virou o jogo, reconstruiu. O interessante, pastor, que a negociação foi assim, eu cheguei e falei, amor, a gente vai para essa pessoa, a gente vai conversar com ela, vamos falar assim, assim, assim. Nem precisou, pastor. Ela chamou a gente, ó, eu quero falar com vocês dois, né? Aí chegou, ó, vocês vão pagar dessa forma, igualzinho a gente tinha falado. Hoje, a empresa, 25 funcionários, veículos, casa própria, casamento abençoado, paz. Sim, mas acima disso, a nossa vida com Deus, porque se não fosse a vida com Deus, a gente não estava aqui contando testemunho, porque, ao contrário disso, podia ter virado as costas e falado, não, eu estou na igreja, não está acontecendo nada, pelo contrário, piorou. Não, foi o que eu falei, Deus, o nome do Senhor não vai ser humilhado na minha vida, alguma coisa o Senhor vai fazer, e Deus fez, o que não aconteceu 16 anos, aconteceu em menos de um ano. Deus abençoe muito mais a vida de vocês. Sabrina. E o seu? Wagner. Quem vai começar falando? Conte aí, Wagner, a vida de vocês antes do pacto com Deus. Antes do pacto, a gente tinha uma vida de muita escassez, pastor, né? Aperto financeiro mesmo, né? A gente sobrevivia, na verdade. Morávamos numa kitnet, né? Que o nosso salário juntos mal pagava o kitnet e comprar o básico do básico para sobreviver. E isso fez com que a gente estava recém-casado, então isso gerava muitas brigas no nosso meio, né? Muitas contendas, brigas constantes dentro de casa. Eu costumo dizer que a gente era 6 dias brigando e um de paz, né? Então, realmente, era um transtorno muito grande. E o auge foi quando, mesmo nessa condição, né, sub-humana, eu decidi que ia pagar um plano de saúde para minha mãe, mal tendo condições para sobreviver. E aí foi realmente uma briga dentro de casa e a gente se separou. No que nós nos separamos, eu voltei para a casa da minha mãe morando de favor e desempregado. Então aí realmente foi o fundo do poço, porque eu fui muito humilhado, né? Porque voltei a morar na casa da minha mãe, saiu daqui, agora está voltando, né? Por alguns familiares, conhecidos. Então foi realmente o momento do auge do desespero, eu não sabia mais o que fazer. Como é que mudou? Então, no momento em que realmente eu fiz um pacto com Deus, né? Quando eu entendi realmente que o pacto com Deus era a minha entrega total no altar de Deus, né? A obediência à palavra de Deus, a fidelidade a Deus. Então, foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Primeiro, o nosso casamento, que nós reatamos o nosso casamento, estávamos à beira do divórcio, né? Prontos para dar entrada no divórcio. Então, reatamos o nosso casamento e ali o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de nós, primeiro dando sabedoria para a gente lidar um com o outro e começamos a ter visão, né? Então, de sair realmente daquela situação para poder prosperar. Então, foi a partir daí que Deus me abriu a porta, saí do desemprego, né? Tinha umas pequenas dívidas, mas para quem está desempregado é uma coisa gigante. Fui quitando aquelas pequenas dívidas e ali a gente começou a buscar firmemente no nosso pacto com Deus. Até que a gente conquistou nosso primeiro imóvel, né, onde a gente saiu daquela situação de morar de favor, para exatamente morar agora na nossa casa, um apartamento amplo, confortável. E eu falei, não, a gente quer mais
porque Deus é Deus de grandezas. E ali Deus foi abrindo outras portas, fui crescendo, porque tanto eu quanto ela, nós fizemos uma transição de carreira, né? E principalmente as pessoas diziam para mim, Wagner, você já passou dos 20, você não vai ter condições aí de fazer uma transição. Mas eu mantive firme. E graças a Deus, Deus me fez ingressar nessa área que eu atuo hoje, né? De gestão de pessoas. E hoje eu estou numa empresa que eu queria muito trabalhar, né? Ganhando 15 vezes mais do que eu ganhava outrora, né? E hoje, há 10 meses morando aqui em São Paulo, que o meu maior desejo era vir morar em São Paulo. E aí, através dessa empresa, Deus me criou essa oportunidade. E agora, para a honra e glória de Jesus, estamos comprando nosso segundo apartamento aqui em São Paulo. Tudo dando certo. Sim, tudo dando certo. A partir do momento que a gente começou a obedecer e se firmar mesmo com Deus. Na verdade, começar a praticar aquilo que a gente já sabia, mas não colocava em prática. A gente começou a ver o resultado. E em pouco tempo as coisas elas foram acontecendo naturalmente. A ponto, assim, de ser surpresa, né? O que a gente vive hoje, a gente nem sonhava que chegaria a esse ponto. Paz interior hoje. Coloca a cabeça no travesseiro, dormem tranquilos? Hoje eu não sei nem por que a gente brigava tanto, assim, eu não consigo lembrar o motivo por que a gente brigava. Hoje a gente se entende, a gente tem paz, tem harmonia, se dá bem, somos referência para a nossa família, que outrora via aquela humilhação nossa, aquela vergonha, então, assim, tudo diferente. E largar o pacto, nem pensar. Exatamente. Que Ele abençoe muito mais a vocês. Por meio de uma aliança, Deus se manifestou aos grandes heróis da fé nos momentos de maior aflição para mostrar seu poder e sua glória. A glória do passado, que se manifesta também no presente, quando aqueles que creem nas promessas sagradas estabelecem um pacto com Deus. Fé, ousadia, a coragem para vencer as aflições, o desespero, a vergonha e as humilhações financeiras. Se você está cansado de lutar com as forças do braço, não tem visto progresso na sua carreira profissional, venha firmar uma aliança com o Altíssimo e faça de 2025 um ano diferente e de grandes realizações, com portas abertas e prosperidade. Assim como a glória de Deus tem se manifestado na vida de milhares de pessoas, se manifestará na sua também, através de uma aliança com Deus que transformará a sua vida. Venha receber a aliança do Pacto com Deus nesta próxima segunda-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7:30 da noite, na maior palestra de prosperidade e transformação da sua vida, no Templo dos Milagres, localizado na 51 da St. Francis Street, Newark, New Jersey. Contra fatos não argumentos, milagres e resultados provam e comprovam a existência de um Deus que é vivo, poderoso e forte. O que você precisa fazer é se aliar a este Deus. Você que diz assim, eu não aguento mais, eu trabalho tanto, a exemplo desse casal que trabalhava 12 horas por dia e no final de tudo acabaram desempregados, perderam tudo. Você que se vê nessa situação, como você viu na vida deles, você pode sim ter uma vida melhor. Agora o que você precisa entender é o seguinte, você tem que parar de contar só com a força do seu braço e contar com o poder de Deus. A força do seu braço te trouxeram até aqui esse país, te fizeram talvez você se capacitar, aprender as coisas, mas não te trouxe a prosperidade, mas não trouxe a mudança de vida. Olha onde você está, uma pessoa formada, cheia de diplomas, desempregado, sem dinheiro no bolso, sem condição de pagar seu aluguel, sem condição de sustentar sua família. É isso que você acha que é o melhor da vida? É isso que você acha que Deus pode fazer? Se você quiser, Ele pode mudar a sua vida. Mas para que Deus mude a sua vida, primeiro você tem que mudar a sua estratégia. Aprender a contar com a fé. Quando uma pessoa, pastor Wesley, conta com a fé, então é quando Deus entra em ação. Deus fica ali, do lado.
Ele não vai fazer nada se ela não contar com ele. Ela precisa buscar em Deus esta mudança. Aí Deus se move, aí Deus age e muda a vida dela. E Deus passa a fazer na sua vida o que você não conseguiu fazer. As suas forças agora se acabaram, você está aí desanimado, pensando em desistir de tudo, pensando em jogar a toalha, porque você lutou a vida toda na força do teu braço. Mas se você quer que Deus faça o que você não pode fazer, você tem que contar com Ele. Agora, não se esqueça, você tem que fazer o que Deus não pode fazer, que é vir, lutar e aprender a usar a fé. E se você quiser a nossa ajuda, nessa segunda-feira, nós estaremos aqui às 8 horas da manhã, também 10 horas da manhã, 4 horas da tarde e principalmente a grande vigília da prosperidade às 7h30 da noite. É um horário especial onde todas as pessoas se unem, se juntam em busca de prosperidade. E testemunhos é o que não falta nesta reunião. Muitas pessoas tiveram a sua história de vida transformada e mudada por meio da fé. Se você quer saber onde nós estamos, está aí o endereço, 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você pode participar conosco ou em uma Universal mais próxima de você. Se você não sabe onde encontrar e como encontrar, você pode fazer contato com o número que está aí na sua tela e você pode fazer contato aqui com a gente, ok? Vamos chegando ao momento da prece, vamos chegando ao momento da oração. Vamos falar com Deus, o Todo-Poderoso, sem sombra de dúvidas. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender e o melhor, Ele vai responder você. Vamos orar. É momento de oração. Levante-se do seu lugar. Sim, você. Vá agora e pegue um copo com água. Em instantes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, há quantas pessoas orando conosco, desesperadas porque estão experimentando doenças no lugar de saúde e essas doenças lhe tiraram a condição de trabalhar. São pais de família, são mães solteiras, sozinhas, têm seus filhos e não sabem o que vai ser o amanhã. Aqueles, ó Deus, que não têm nem o que comer direito em casa. Há pessoas que estão numa situação tão precária e difícil que ela não vê uma solução ou uma saída. Eu quero determinar que nesse momento a mão do Senhor seja estendida a esta pessoa e ela venha se levantar desta condição que ela se encontra, dessa situação, para ser completamente feliz e transformada. Poderoso Deus, nós ministramos o teu poder, a tua grandeza, ministramos agora, nesse momento, que o poder, a mão do Senhor, a tua boa mão, ela venha ser estendida a esta pessoa e ela venha ser alcançada e venha se levantar deste fundo, deste poço. Dê força a esta pessoa e que ela possa buscar ajuda. Esse copo com água seja um elemento santo, sagrado, que traga vida e vigor e força a todos que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba do seu copo com água e perceba que você agora não é mais o mesmo. Tem força em você e essa força já é o começo da obra de Deus para transformar a sua vida. Pastor Wesley está na mão desta pessoa, é uma decisão para mudar a condição dela. Agora você tem forças para se levantar, sair da sua casa, lutar com Deus e mudar a história da sua vida, porque você não nasceu para sofrer. Sua vida tem jeito, tem solução. Está nas suas mãos, depende de você. Continuar sofrendo ou ser feliz. Você que sabe. Ficamos por aqui. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você.
Universal, onde uma nova vida espera por você.